Olá! Hoje nossa análise é baseada no caderno de estudos SPE ANA ADM 38. É uma produção do professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. E o nosso tema, é um gigante dos concursos públicos, especialmente para a Assembleia Legislativa de Rondônia, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Um gigante que assusta muita gente, né? Mas que, se a gente olhar do jeito certo, tem uma lógica muito clara. O material do professor Lessa nos convida a ver a LRF não como um amontoado de artigos e percentuais, mas como uma filosofia de gestão. No fundo, é uma lei contra o imediatismo. Uma lei contra o imediatismo. Gostei dessa definição. Faz sentido. É sobre forçar o gestor público a pensar no amanhã, né? No próximo governo, na próxima geração. E a nossa missão aqui é justamente decodificar como essa filosofia se traduz nas questões da FGV, onde eles escondem as armadilhas para testar se o candidato realmente entendeu essa lógica. Perfeito. E essa lógica ela se apoia em 4 pilares que o caderno destaca muito. Planejamento, para pensar antes de gastar. Sim. Transparência, para que todos possam fiscalizar. Controle, para corrigir os desvios. E, por fim, a responsabilização, para que as regras sejam levadas a sério. É com essa mentalidade que a gente vai navegar pelos pontos mais críticos da lei. Certo. Então, vamos começar pelo começo. Se a lei inteira é sobre impor limites, a primeira pergunta que qualquer um faria é: limite em cima do quê? Qual é a régua que a LRF usa para medir tudo? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. E, assim, o ponto de partida de absolutamente tudo. A régua se chama Receita Corrente Líquida, a RCL. Sem entender o que ela é e como é calculada, todo o resto vira um castelo de cartas. Simplificando o total de dinheiro que entra nos cofres do governo, vindo de fontes recorrentes, como impostos, contribuições, já descontadas as transferências obrigatórias que a Constituição manda fazer. Entendi. É o dinheiro limpo, né? Aquele que o Estado tem para realmente gastar. Mas o detalhe que sempre pega nos concursos é o período, certo? Como se calcula essa receita? É do ano passado, do primeiro semestre? E aqui já temos a primeira grande casca de banana da FGV. Ah, já imagino. O examinador adora confundir o candidato com termos como ano civil ou exercício financeiro. A LRF é muito específica. A RCL, ela é apurada somando as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores. Ah, então é uma janela móvel? Exato. É uma janela móvel de 12 meses que se atualiza todo mês. Isso dá uma fotografia muito mais fiel, sabe? E mais atual da saúde financeira do ente do que olhar só para o ano fechado. Faz todo sentido. Com essa régua, a RCL, bem definida, a gente pode começar a medir as despesas. E o material aponta para um item que é sempre o centro das atenções, o que o professor chama de o grande vilão dos concursos, a despesa com pessoal. Sem dúvida. É o maior gasto da maioria dos entes públicos e, por isso, o mais controlado. A LRF estabelece um teto geral para os estados. O gasto total com a folha de pagamento não pode ultrapassar 60% daquela RCL que a gente acabou de definir. 60%. E esses 60% não são um bloco único, né? Existe uma divisão interna entre os poderes, uma distribuição de responsabilidades. Exatamente. A lei fatia esse bolo para garantir o equilíbrio. Do total de 60%, a maior parte, 49%, fica com o Poder Executivo. Ok. O Poder Judiciário fica com 6%, o Legislativo, que já inclui o Tribunal de Contas, com 3%, e o Ministério Público, com 2%. Somando tudo? Somando tudo, chegamos aos 60%. A FGV pode muito bem criar uma questão onde um poder está dentro do seu limite individual, mas o Estado como um todo estourou o teto global. Mas o interessante é que não é um sistema binário de ok ou estourou o limite. A lei criou uma espécie de zona de alerta, uma aproximação gradual do perigo, não é? Perfeito. Pense nisso como um carro com sensores de estacionamento. Ele não fica em silêncio e de repente grita, bateu. Ele começa a apitar antes. Boa analogia. A LRF faz o mesmo.
O primeiro apito soa quando o gasto atinge 90% do limite máximo. Esse é o limite de alerta. Nesse momento, o Tribunal de Contas envia um aviso formal ao poder ou órgão dizendo: olha, cuidado, você está chegando perto da linha vermelha. E se o gestor ignora esse primeiro apito e continua acelerando em direção ao muro? Aí o apito fica mais intenso e contínuo. Quando o gasto atinge 95% do limite máximo, entramos no chamado limite prudencial. Ah, aqui a coisa fica séria. E aqui a conversa muda. Não é mais só um aviso. Agora começam as proibições, as vedações. O gestor fica proibido de dar aumento ou reajuste salarial, de criar novos cargos, de alterar a estrutura de carreiras que aumentem a despesa, contratar horas extras. É uma camisa de força para impedir que o pior aconteça. E se mesmo com todos os avisos e proibições, o limite máximo for ultrapassado? O que acontece quando o carro bate no muro? As consequências são severas e imediatas. O ente tem 2 quadrimestres, ou seja, 8 meses, para voltar ao limite. 2 quadrimestres? E não pode deixar para a última hora. Pelo menos 1/3 do excesso tem que ser eliminado já no primeiro quadrimestre. As medidas para isso são drásticas e hierarquizadas. Primeiro, corta-se na própria carne, né? Redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. E se nem demitindo todos os comissionados for suficiente? Se não resolver, o próximo passo é a exoneração de servidores não estáveis. E como última e mais extrema medida, que raramente é utilizada, mas está prevista, a lei autoriza a exoneração de servidores estáveis. Nossa, é uma medida duríssima. Duríssima. Mostra o quão a sério a LRF leva o controle da folha de pagamento. Sabemos bastante de controlar os gastos do presente, como a folha de pessoal, mas aquela ideia de lei contra o imediatismo me faz pensar que a LRF deve ter uma preocupação ainda maior com o futuro, né? Com a herança que um governo deixa para o outro. Você tocou no coração da LRF. A maior preocupação da lei é evitar que um gestor seja populista, gaste sem controle e simplesmente jogue a conta para o seu sucessor. É aqui que entra um dos artigos mais famosos e cobrados em prova, o artigo 42. A famosa regra dos restos a pagar no fim do mandato, como ela funciona exatamente? O artigo 42 cria uma trava no final do governo. Ele proíbe que o gestor, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contraia uma obrigação de despesa que não possa ser totalmente paga dentro do mesmo ano. A única exceção é se para a parte que vai ficar para o ano seguinte houver dinheiro suficiente em caixa já reservado para isso. Então, de maio a dezembro do último ano de governo, a regra é clara. Ou paga o que gastou ou deixa o dinheiro carimbado para o próximo pagar. E a pegadinha da FGV aqui, imagino, é justamente no prazo. Sempre. A FGV é mestre em testar a precisão do candidato. Eles vão colocar nas alternativas no último semestre, nos últimos 8 meses, no segundo semestre do ano. Parece tudo a mesma coisa. Parece, mas não é. A expressão exata da lei e a única correta na prova é nos últimos 2 quadrimestres. É um detalhe, mas é o detalhe que separa quem passa de quem fica. Certo. Temos limites de gastos, travas de fim de mandato. Mas como a sociedade fiscaliza tudo isso? Como a gente sabe se o gestor está chegando no limite ou deixando contas para o futuro? É aí que entra o pilar da transparência. Exatamente. A LRF obriga a gestão pública a colocar suas contas na vitrine. E ela faz isso através de 2 relatórios com nomes muito parecidos que são prato cheio para confusão em prova. Ah, sim. O RRO e o RGF. Isso. O RRO e o RGF. Relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Nomes parecidos, funções e prazos diferentes. Vamos desatar esse nó. Vamos lá. O RRO, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, é como um boletim escolar mais frequente, sabe? Ele é bimestral. Bimestral. Ok.
Ele dá uma visão geral de como andam as receitas e despesas. Todos os poderes informam seus dados, mas a responsabilidade de juntar tudo e publicar o relatório consolidado é do Poder Executivo. Certo, RRO bimestral e consolidado pelo Executivo. E o RGF? O RGF de gestão fiscal, ele é mais específico e menos frequente. Ele é quadrimestral. Quadrimestral. E o foco dele é justamente verificar se os limites da LRF estão sendo cumpridos. Despesa com pessoal, dívida, operações de crédito, é o check-up oficial da lei. E aqui tem outra diferença crucial. No RGF não há consolidação. Cada poder e órgão autônomo, executivo, legislativo, judiciário, MP, etc., publica o seu próprio relatório. Entendi. A FGV adora inverter tudo. Dizer que o RRO é quadrimestral e o RGF é bimestral, ou que o RGF é consolidado. Atenção máxima aqui. Já cobrimos os conceitos principais. Que tal agora a gente fazer uma revisão focada, com aqueles pontos que o material do professor Lessa destaca como decisivos? Aquelas regras de ouro que a FGV adora esconder no meio de uma alternativa. Ótima ideia. Vamos a um resumo estratégico. Primeiro, um ponto básico que derruba muita gente. A quem a LRF se aplica? A todos os entes da federação, claro. Mas e as empresas estatais? Todas? Imagino que não. Exato. A LRF só se aplica aos estatais dependentes. Ou seja, aquelas que, para pagar essas despesas de custeio ou a folha de pessoal, precisam de dinheiro do governo. Se a estatal se banca sozinha com a própria receita, a LRF não a alcança diretamente. Outro ponto. Sanções. Se o gestor estourou o limite de pessoal e não conseguiu voltar no prazo de 2 quadrimestres, o que acontece com o Estado ou município? A punição é no bolso. O ente fica impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado, que é aquele dinheiro não obrigatório para obras e projetos, sabe? Aham. Também não pode mais contratar operações de crédito, ou seja, pegar empréstimos, nem receber garantia de outro ente para seus financiamentos. A exceção importante são as transferências para saúde, educação e assistência social. Essas áreas não podem ser penalizadas. E tem um conceito que, embora já exista na Constituição, a LRF reforçou. A chamada regra de ouro. O que ela significa na prática? A regra de ouro é um princípio de sanidade financeira. Ela proíbe que o governo contrate um volume de operações de crédito maior do que o seu volume de despesas de capital. Traduzindo do juridiquês, é proibido pegar empréstimo para pagar conta do dia a dia. É como uma família que pega um financiamento imobiliário de 30 anos para pagar a conta de luz do mês. A LRF proíbe essa má prática em escala governamental. Empréstimo é para investimento, não para custeio. Uma dúvida clássica de prova. Despesa com aposentados e pensionistas entra naquele cálculo do limite de pessoal? Sim, entra. E esse é um ponto que a FGV adora. O gasto com inativos e pensionistas soma-se ao gasto com os servidores ativos para fins de apuração do limite. O que não entram são verbas de caráter indenizatório. Por exemplo, se um servidor é demitido e recebe uma indenização, esse valor não conta como despesa de pessoal para a LRF. Para fechar essa revisão, e a tal da ARO, Antecipação de Receita Orçamentária? A ARO é uma espécie de cheque especial de curtíssimo prazo do governo. Serve para cobrir um descasamento temporário de caixa enquanto se espera uma grande receita de imposto entrar, por exemplo. Mas, seguindo a lógica de proteger a transição de mandatos, a LRF proíbe categoricamente que se contrate uma ARO no último ano de governo do chefe de executivo. Ah, claro. É mais uma ferramenta para evitar que se deixe um rombo para o sucessor. Perfeito, agora vamos colocar tudo isso à prova. Como a FGV de fato cobra esse raciocínio? O material traz alguns exemplos excelentes. Vamos pegar um caso clássico. O poder executivo de um estado atinge 48% da RCL com despesa de pessoal. A pergunta é, o que ele ultrapassou? Onde o candidato pode escorregar aqui? Essa questão é brilhante.
Porque ela não testa a decoreba pura, ela testa o entendimento do processo. O candidato que só decorou o limite máximo de 49% para executivo vai pensar: 48 é menos que 49, então não ultrapassou nada, e vai errar. Certo. A FGV quer saber se você conhece as zonas de alerta. O limite prudencial é 95% do máximo, ou seja, 95% de 49, o que dá 46,55%. Ah, então já passou. Já passou e muito do limite prudencial. Ele ainda não atingiu o máximo, mas já está sujeito a todas aquelas proibições de aumento, contratação, etc. A banca testa o caminho, não só o destino final. Excelente. Outro tipo de questão que aparece muito é sobre as exceções. A banca descreve um cenário, diz que o órgão atingiu o limite prudencial e por isso está vedado a praticar vários atos, exceto. E a resposta correta é quase sempre a exceção que garante a continuidade do serviço público. Faz sentido. A regra geral é: atingiu o prudencial, não pode contratar mais ninguém. Mas a própria LRF abre uma exceção para reposição de pessoal em caso de aposentadoria ou falecimento de servidores, especialmente nas áreas essenciais de educação, saúde e segurança. A lógica é que uma escola não pode ficar sem professor, um hospital sem médico. A FGV sabe que o bom candidato conhece a regra, mas o candidato excelente conhece a exceção. E um último exemplo, sobre a dívida. Se um ente ultrapassa seu limite de endividamento, qual é o prazo para ele voltar à normalidade? Aqui, novamente, a precisão é tudo. O prazo para reconduzir a dívida consolidada ao limite é de 3 quadrimestres, ou seja, 1 ano. Certo. Mas não basta saber o prazo total. A lei impõe uma condição. O ente é obrigado a reduzir pelo menos 25% do excedente já no primeiro quadrimestre. É o detalhe do detalhe. Exato. A FGV pode criar uma alternativa dizendo que o prazo é de 1 ano, mas sem mencionar a condição dos 25%, tornando-a incorreta. É o teste do detalhe. Fica muito claro que para dominar a LRF para o concurso da Alero, não basta ler a lei. É preciso entrar na mente do examinador da FGV, entender a lógica por trás de cada artigo, cada prazo, cada percentual. Exatamente. A dica final que o material do professor Lessa nos inspira a dar é: para cada regra, pergunte-se por quê. Por que a trava do artigo 42 é nos últimos 2 quadrimestres? Para garantir uma transição de governo saudável. Por que existem os limites prudencial e de alerta? Para evitar uma crise fiscal abrupta. Quando você entende o propósito da norma, a memorização dos detalhes se torna uma consequência natural e não um esforço de decoreba. O material do professor Marcelo Lessa encerra com uma reflexão muito poderosa que serve como um pensamento final para a nossa análise de hoje. A LRF pode ser vista como a tradução para o direito de um princípio básico de prudência que qualquer bom pedreiro conhece: o de calcular os gastos totais antes de começar a levantar a primeira parede. Fica a questão para quem nos ouve: como a aplicação diária desse princípio pode transformar não apenas a aprovação em um concurso, mas a própria atuação dentro do serviço público? Esta análise foi baseada no caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa. Para aprofundar e ter acesso a mais materiais, busque pelo projeto Alero Turbo.